Deixe-me começar com uma verdade paradoxal que os sábios budistas ensinaram há milênios. A verdadeira cura para a profunda ferida do abandono não surge quando você luta contra ele, nem quando tenta esquecê-lo, mas sim quando você ousadamente o acolhe. Isso soa contraintuitivo, talvez até doloroso, mas é exatamente o que sua alma precisa ouvir para começar o caminho da libertação. Muitos de nós carregamos o eco de um abandono, uma ausência que moldou nossa forma de ser, de amar e de confiar. Essa dor silenciosa pode se manifestar como ansiedade, desconexão ou uma inquietação constante, sempre buscando algo que nos preencha. Mas o que fazer quando a busca externa só aprofunda o vazio? Hoje, quero compartilhar com você um ritual de aceitação que não é passividade, mas um ato de coragem suprema, uma prática contemplativa que foi transmitida por gerações de mestres para transformar o sofrimento em sabedoria. Você não precisa de anos de meditação ou de um mosteiro distante. Você precisa apenas de alguns minutos de disposição sincera para olhar para dentro e acolher o que é. Mas como se pode aceitar algo tão doloroso? E mais importante, como essa aceitação pode, de fato, curar a ferida profunda do abandono que você carrega? A verdade mais profunda sobre o abandono, como os sábios budistas observaram por séculos, não é o evento em si, mas a nossa persistente resistência a ele. A dor inicial da perda ou da ausência é inevitável, faz parte da impermanência da vida. No entanto, o sofrimento prolongado e arraigado que você sente hoje, essa ferida que te acompanha, nasce da nossa relutância em aceitar a realidade de que algo ou alguém se foi. É o apego ao que foi, ou a negação do que nos mantém presos. Imagine que o abandono é como uma tempestade que passou por sua vida. A tempestade em si é a experiência, muitas vezes devastadora, mas a resistência é como tentar segurar os pingos de chuva que já caíram, recusando-se a ver que o céu clareou, ou pior, construindo paredes para impedir que o sol entre, com medo de uma nova chuva. Essa tensão invisível que criamos ao resistir, ao desejar que o passado fosse diferente, ao culpar ou ao nos vitimizar, bloqueia o fluxo natural da cura. Seu corpo, templo sagrado que armazena memórias, retém essa tensão como um nó, uma rigidez que se manifesta em fadiga, ansiedade ou até dores inexplicáveis. Os mestres antigos ensinavam que a mente é como um céu vasto e os pensamentos são como nuvens passageiras. Quando você foi abandonado, uma grande nuvem de dor surgiu, mas em vez de permitir que ela passasse, a mente se agarrou a ela, ruminando, revivendo e fazendo com que aquela nuvem se tornasse uma tempestade eterna dentro de você. Essa necessidade obsessiva de controlar o que não pode ser controlado, o passado, ou de preencher o vazio com o que não está presente, apenas repele a paz que você tanto deseja. É como tentar nadar contra a corrente de um rio caudaloso. Quanto mais você luta, mais exausto fica e menos avança. A neurociência moderna, em sua própria linguagem, começa a validar o que os monges sabiam intuitivamente. A ruminação mental ativa centros de estresse, mantendo o corpo em um modo de alerta constante, impedindo seu sistema de descansar e reparar. A verdadeira libertação não está em apagar a memória, mas em mudar a forma como você se relaciona com ela, liberando a resistência. Mas como se faz isso? Para começar a curar a ferida do abandono, é preciso primeiro compreender a verdade da permissão. Não permissão para que o abandono aconteça novamente, mas permissão para que a dor que já existe dentro de você possa finalmente ser vista, sentida e reconhecida sem julgamento. Os sábios budistas ensinavam que a dor, quando resistida, é como um rio que tenta ser represado.
A pressão só aumenta até encontrar uma fenda. A aceitação, por outro lado, é como abrir as comportas, permitindo que a água flua livremente. Este ritual de aceitação começa com um passo fundamental, que é uma das práticas de desapego consciente que adaptaremos aqui. Observar a ferida sem julgar. Encontre um momento tranquilo do seu dia, onde você possa se sentar confortavelmente, seja em uma cadeira ou no chão, com a coluna ereta, mas relaxada. Feche os olhos suavemente, se for seguro para você, e traga sua atenção para a sua respiração. Não tente mudá-la, apenas observe-a como ela é. Agora, gentilmente, traga à sua mente a sensação do abandono. Não o evento em si, mas as sensações que ele desperta em seu corpo e em seu coração neste exato momento. Onde você sente essa ferida? É no peito, como um aperto, no estômago, como um vazio, nos ombros, como um peso, talvez nos olhos, com o desejo de chorar. Permita que essas sensações simplesmente sejam. Não tente afastá-las. Não as critique. Não se culpe por senti-las. Apenas observe. Os mestres Zen ensinavam que a mente que julga é a mente que sofre. Se você puder testemunhar sua dor como um observador, como quem vê uma nuvem passando no céu sem se identificar com ela, você já estará dando um passo gigantesco para a cura. A permissão é a chave. Ao permitir que a ferida se manifeste sem resistência, você começa a dessoldar os laços de apego que a mantêm viva. Você não está negando a dor. Você a está honrando. Você está dizendo ao seu corpo e à sua mente: eu vejo você, eu sinto você, e está tudo bem sentir o que você sente agora. Esta prática não é sobre encontrar uma solução mágica, mas sobre criar um espaço de compaixão e testemunho para a sua própria experiência. É a primeira rachadura na parede da resistência, a primeira brisa de liberdade no templo do seu corpo. Quando você permite, o processo de liberar começa. Você não está resolvendo o abandono, mas está permitindo que a energia estagnada que ele criou comece a fluir. Permita-se sentir, permita-se curar. Agora que você compreende a força transformadora de observar a ferida sem julgamento, é hora de aprofundar a dança do soltar, ativando a inteligência inata do seu corpo para processar e liberar o que foi guardado. Este é o coração do desapego consciente adaptado à cura do abandono. Continuaremos com duas práticas essenciais que monges e sábios têm usado por eras. Primeiro, a respiração consciente para liberar a tensão. Os monges antigos compreendiam que a respiração é a ponte mais direta entre a mente consciente e o corpo inconsciente, uma medicina primária sempre disponível. A dor do abandono muitas vezes nos leva a uma respiração superficial e tensa, mantendo o corpo em um estado de alerta e inflamação sutil. Para desfazer esse nó, convido você a respirar profundamente comigo. Sente-se novamente de forma confortável, olhos fechados. Coloque uma mão sobre o coração e a outra sobre o abdômen, bem abaixo do umbigo. Sinta o calor das suas mãos. Agora, respire lenta e profundamente, sentindo o abdômen expandir-se com a inalação e o peito elevar-se suavemente. Na exalação, sinta o abdômen contrair-se e o peito descer. Inspire, contando até 4. Retenha a respiração por 1 segundo, expire contando até 6 e retenha por 1 segundo. Repita este ciclo de 4, 1, 6, 1. Ao exalar, visualize e sinta a tensão, a tristeza, a raiva ou o vazio do abandono, dissolvendo-se e saindo do seu corpo como uma fumaça suave. A cada expiração, você não está negando a dor, mas permitindo que a energia dela se mova, que o rio de emoções que estava represado comece a fluir. Faça isso por pelo menos 5 minutos, ou até sentir uma suavidade se espalhar.
Sua respiração, como a maré que sobe e desce na praia do seu corpo, tem o poder de lavar as areias do passado e revelar a clareza do presente. Em segundo lugar, cultivar a compaixão pelo eu ferido. Este é o ato de fazer a sua parte para a cura, não com esforço, mas com amor. Muitas vezes, após o abandono, somos nossos críticos mais severos, revivendo a culpa, a vergonha ou a sensação de não sermos dignos. Mas os ensinamentos budistas são claros. A compaixão começa consigo mesmo. Após a prática de respiração, mantenha as mãos em seu coração e abdômen. Traga à mente a imagem de uma parte sua que ainda se sente abandonada, ferida ou pequena. Pode ser seu eu criança ou a parte mais vulnerável de você. Olhe para ela com os olhos da mais profunda ternura. Diga a ela silenciosamente com todo o seu coração: eu vejo a sua dor. Eu sinto muito pelo que você passou. Você não está mais sozinha. Eu estou aqui para você agora. Eu te aceito completamente, com todas as suas feridas. Repita estas frases como um mantra de amor. Não é preciso acreditar nelas completamente de imediato. A intenção e a prática repetida construirão uma nova ponte de amor próprio. A neurociência sugere que a autocompaixão ativa o sistema de apego e cuidado, trazendo uma sensação de segurança e acolhimento que a ferida do abandono tanto anseia. Ao invés de buscar essa aceitação fora, você a está gerando de dentro, transformando o vazio em um espaço de amor. Esta é a dança do soltar, respirar a dor e regar o coração com compaixão. Quando você se compromete com o ritual da aceitação consciente, observando a ferida sem julgamento, respirando para liberar a tensão e cultivando a compaixão pelo eu ferido, algo profundo e inevitável começa a se manifestar. Não é uma cura mágica que apaga o passado, mas uma transformação que reconstrói sua relação com ele. Os sábios budistas ensinavam que a liberdade não está na ausência de problemas, mas na liberdade de se relacionar com eles de uma nova maneira. Nos primeiros 3 a 7 dias de prática, você pode notar uma sutil, mas perceptível sensação de leveza. Aquele aperto no peito, o nó no estômago, talvez se suavizem um pouco. Sua mente, antes um campo de batalha, pode encontrar breves momentos de quietude. Não se force a sentir algo grandioso. A cura profunda é muitas vezes silenciosa em seu início. Após 10 a 14 dias, a ferida do abandono começará a mudar de forma. Aquela memória, que antes era uma adaga, pode se tornar um eco distante. Você ainda se lembrará, mas o poder dela de te paralisar diminuirá. O sono, talvez antes agitado pela ruminação, pode se aprofundar e você acordará com uma energia mais restaurada. As sincronicidades da vida podem começar a aparecer de formas inesperadas, como se o universo respondesse a um novo estado de espírito mais aberto e menos resistente. Ao completar 21 a 30 dias de prática sincera, você terá transformado o abandono de um peso que te arrasta para baixo em uma cicatriz de sabedoria que te fortalece. Sua percepção se expandirá. O abandono não é mais o fim da sua história, mas um capítulo que lhe ensinou a resiliência e a compaixão. A energia estagnada fluirá e uma paz interior mais profunda se estabelecerá, não como a ausência de dor, mas como a capacidade de estar presente com o que a vida oferece, sem se quebrar. Você terá ativado a inteligência natural do seu corpo e mente para se reconciliar com sua própria história. Haverá dias em que a resistência voltará, em que a dor parecerá forte novamente. Isso é natural. A cura não é linear. Nestes momentos, simplesmente retorne à sua respiração, retorne à sua compaixão, sem julgamento. Lembre-se, o corpo não é seu inimigo. Ele é um mensageiro pedindo sua atenção amorosa.
A verdadeira cura não é um destino, mas uma jornada de retorno constante ao presente, onde a paz sempre esteve à sua espera. Em um antigo conto budista, um jovem monge perguntou ao seu mestre: como posso parar de sofrer pela ausência daqueles que partiram? O mestre, com a sabedoria de quem já havia caminhado por muitos invernos, respondeu: quando a árvore perde suas folhas no outono, ela não luta contra o vento. Ela simplesmente as solta, permitindo que a energia retorne às suas raízes em preparação para a primavera. Sua sabedoria não está em evitar o outono, mas em aceitar a dança das estações, confiando na regeneração inevitável. Da mesma forma, a ferida do abandono, por mais profunda que seja, pode ser o seu próprio outono. Tempo de soltar, de recolher a energia de volta para si mesmo, para suas raízes, para o seu próprio coração. Essa não é uma história de fraqueza, mas de uma força silenciosa e resiliente que vive dentro de você. Uma força que sabe como se curar, se você apenas lhe der permissão. Quando você se reconcilia com o abandono, você não está dizendo que ele foi certo ou que não doeu. Você está dizendo que sua paz interior é mais importante do que se manter preso ao passado. Você está reconhecendo que a vida, com sua impermanência, sempre nos convida a soltar. E ao soltar a resistência, você abre espaço para a primavera da sua própria alma. Você floresce, não apesar da ausência, mas através da sabedoria que a aceitação lhe concedeu. Este é o despertar inevitável da sua própria capacidade de inteireza. Se este chamado à aceitação ressoou em seu coração e você está verdadeiramente disposto a transformar a ferida do abandono, eu quero pedir algo significativo. Não um simples gostei vazio, mas um compromisso real com sua própria cura. Escreva nos comentários agora: me comprometo a praticar o ritual da aceitação por 21 dias. Escolho minha paz interior. Esta não é uma frase comum. É um voto sagrado consigo mesmo, uma declaração de intenção que amplifica seu poder de cura. Junte-se aos muitos que já estão nesta jornada de libertação, transformando a dor em sabedoria. Seu corpo e sua alma esperam por sua decisão. Lembre-se, a paradoxal verdade é que, quando você para de lutar contra o que foi e aceita o que é, o processo de cura não apenas começa, ele se torna inevitável. Sua paz está esperando.